Quando a gente vai falar dos alvéolos pulmonares, ele está relacionado diretamente com a queda da função da oxigenação. Sabe aquele paciente seu que tem diminuição drástica da saturação de oxigênio, que está saturando 60, 70, 80? Eu sei que tem muitos autores que falam que a saturação de oxigênio tem que ser acima de 95, 96, ótimo. Quanto mais perto de 100%, fantástico. Só que, antigamente, lá quando eu estava na faculdade de fisioterapia, lá em 2006, isso era descrito como até 88, 87%, tá ok. O paciente vai ficar bem oxigenado. Sem falar de algumas doenças, como o DPOC, que o paciente já não vai saturar muito bem. São uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Independente da doença que o paciente tenha, pessoas normais, quando ela satura acima de 87%, ótimo. Só que, ao longo do avançar das pesquisas científicas, eles vão aumentando o sarrafo e vão fazendo com que qualquer pessoa que tem uma diminuição de saturação de oxigênio acaba sendo enquadrada em algumas doenças, em alguns rótulos, e faz com que você tenha que entrar com medicações, com suplementos de oxigenação, e tudo isso vai fazendo o paciente ficar crônico, entrar nesse ciclo, porque o medicamento, de forma constante, ele não condiz com o conhecimento das 5 leis biológicas. Eu preciso entender a raiz, entender o ponto, e verificar assim, olha, realmente, esse paciente não tem jeito de ressignificar, ele não quer o tratamento, ou o paciente não tem como resolver o problema de forma real. E no caso dele, o medicamento, de tal forma, é a melhor opção para ele se manter estável. Ok, tá tudo bem. Agora, a maioria dos pacientes que tem lá hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, enfim, e tem que tomar medicamentos crônicos, isso muitas vezes não é necessário. Eu preciso ter essa abordagem multidisciplinar junto com o médico, junto com os profissionais da saúde, para conseguir desmamando o remédio o máximo possível. Porque o remédio ele serve para remediar, controlar os sintomas, diminuir os sintomas, manter você estável. Muitas vezes, se você tem medo de morrer por algum sintoma X, você acaba tomando aquele remédio. Aí eu tenho medo de ter um problema cardíaco. Agora você toma um remédio para o coração pro resto da sua vida. A mesma coisa vale para o açúcar no sangue, a mesma coisa vale para a parte pulmonar. Então você fica ali ativando aquilo ali. Se você tem, por exemplo, um medo de morrer, você toma o remédio e o medo passa, ok. Só que o remédio tem efeitos químicos no seu corpo, que sai da biologia. Não entra no domínio da biologia. Agora, aquela química pode causar um efeito colateral. Mas aquela química também foi importante para tirar o seu medo. Só que esse medo foi causado por uma crença limitante. Alguém te falou que você podia morrer. E esse alguém, às vezes, é alguém importante. Como, por exemplo, um profissional da saúde, um médico, principalmente, né? Então, quando você tem esse medo muito grande, as pessoas que têm hipocondríaca já gostam de medicamento para se sentir seguro por algum motivo. Se ela tem esse medo, ela precisa do remédio. Mas se você consegue utilizar técnicas de ressignificação, como eu ensino no meu curso, como uma técnica de hipnoterapia, uma hipnose específica, para você tirar esse medo, para você abordar isso, aí sim você consegue ser eficaz, aí sim você consegue desmamar esses medicamentos junto com a equipe médica, é claro, lembrando mais uma vez que você não pode ser perigoso. Você tem que entender se o paciente está vivenciando uma urgência real ou virtual. Ambas são perigosas. É uma urgência da cabeça dele, ele acha que ele vai morrer? Isso é real? Não. Mas ele acha que ele vai morrer? Então você não deve abordar com esse tipo de técnica. Se o paciente está vivenciando uma urgência real, por exemplo, estou infartando, você acha que adianta eu virar para ele e falar assim, olha, o infarto é isso, isso e aquilo, está afetando, está ativando a sua artéria tal, porque está indo para o braço, está pegando a mandíbula. Não. Corre para o hospital, salva a vida do paciente. Depois, você entra com a abordagem para o paciente trabalhar todo esse aspecto que desencadeou aquele sintoma. Muitas vezes, para ele não ficar crônico. Muitas vezes, para não ficar dependente de um medicamento. E esse papel é muito importante, muito importante. Então, assim, quando a gente vai falar sobre os alvéolos pulmonares, eles são os principais da parte pulmonar que tem a ver com o medo eminente da morte. Então, a pessoa, quando está vivenciando um diagnóstico chocante, recebe um diagnóstico, você está com câncer, você está com uma doença tal, ou às vezes, eu já tive paciente que foi no médico e o médico disse para ela que não podia fazer nada por ela. Então, naquele momento, quando o médico fala assim, não dá para fazer para você, tem que fazer isso, mas a gente não vai fazer porque você não passa no risco cirúrgico, porque você tem idade avançada, ou por isso, por aquilo, e o paciente agora tem um problema, uma outra doença, e agora ele está com medo de morrer, devido àquele diagnóstico. Você tem um diagnóstico, um problema, mas não tem como operar. Você vai ter que conviver com isso. Agora você tem que conviver com uma coisa que pode te matar. Medo iminente da morte. Pode desenvolver doenças a nível dos alvéolos pulmonares, como, por exemplo, um adenocarcinoma. Então, o câncer de pulmão, que mais afeta são esses tecidos aqui. A gente tem que entender todo esse aspecto. Então, você precisa encontrar o paciente para abordar de forma real. Tirar ele dessa situação. Quando a gente fala de endoderma, na maioria das vezes são sempre conflitos reais.
Conflito real de quê, Denis? Eu fui ameaçado de morte, o cara colocou uma arma na minha cabeça. E todo dia eu tô tendo que passar pela mesma rua para chegar no meu trabalho. Não tem como eu ir por outra rua. Aquela rua pode ser um trilho. O medo de passar ali. Entende? Você tem que criar estratégias, tá? Na maioria das vezes é de forma real. Se o paciente tem um medo iminente da morte, ou seja, tô com 80 anos, toda minha família morreu com 80 anos. Tô com medo de morrer. E meu pai começou a ter tal sintoma. E eu tô tendo esse sintoma também. Automaticamente, meu medo de morrer é enorme. Então eu começo agora a ativar os alvéolos pulmonares. E muitas vezes eu vou morrer pelo próprio alvéolo pulmonar, que ele vai diminuir minha saturação de oxigênio numa fase específica e alguns aspectos aí. Vou produzir catarro, verde, amarelado, que é nesse aspecto. Então tudo isso é importante a gente analisar. Beleza, Denison. Quando eu tenho então células alveolares, é o medo por asfixia, produzindo surfactante. Então aqui a gente vai estar produzindo o surfactante para manter a tensão do alvéolo, manter a bexiga cheia. Aqui não, aqui é para melhorar a oxigenação. Captar o CO2, ou captar o O2, o oxigênio, e eliminar o CO2, junto com todos os outros gases, é lógico. Então aqui o objetivo é melhorar, aprimorar a troca gasosa. Então você vai perceber que durante a fase ativa, esses tecidos em amarelo, seja as bolinhas que são as células caliciformes, ou toda essa parte em amarela que seria ali os gás, folhas da árvore, que eu fiz essa alegoria para você entender, nesse tecido aqui é para melhorar a oxigenação do seu corpo. Então você precisa aumentar a função. Só que se aumentar a função não é suficiente, agora eu preciso proliferar as células. Então o exemplo que eu gosto de dar, imagina uma casa que você tem um monte de bexigas. Você tem uma quantidade X de bexigas. Só que essa quantidade de bexigas que está ali dentro daquela casa não está sendo suficiente mais. Você precisa de mais bexigas para ter mais oxigênio estocado ali. Nesse momento, eu tenho que trazer mais bexigas. No momento que eu trago mais bexigas, eu não vou ter sintomas, porque está cheio de bexiga, está tudo lindo, maravilhoso. O problema vai ser quando eu não precisar mais daquelas bexigas. Agora eu preciso tirar elas. Então eu preciso contratar pessoas para entrar na minha casa e tirar essas bexigas. E essas pessoas, nessa alegoria aqui, essa informação que eu estou te dando aqui, seriam os micróbios, os micro-organismos. Então, inicialmente, você tem que ter uma proliferação celular, ter mais bexigas, e isso é chamado de câncer pulmonar, um adenocarcinoma, por exemplo, e depois eu tenho que ter a presença de micro-organismos, como fungos e micobactérias, para tirar aquelas bexigas que eu não preciso mais. Então, tudo isso eu explico detalhadamente dentro do meu curso, para você realmente entender que fase o paciente está, entendendo o exame dele, ó, o paciente tem um adenocarcinoma assim, 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 assim. Qual que é esse tecido? Ah, está ativando os alvéolos pulmonares e também os brônquios, são dois programas biológicos. Ah, como que eu faço para saber que fase o paciente está? O paciente todo dia, Denis, acorda com pigarro, o que é isso? O paciente todo dia está tendo secreção verde e amarelada no pulmão. O paciente, depois que ele teve isso, Denis, ele começou a tossir o sangue. O que está acontecendo? Agora ele está com tuberculose pulmonar, ele está com pneumonia, bronquipneumonia, bronquiectasia. O que é isso? Eu ensino detalhadamente no meu curso. Então não perca a oportunidade de entrar nos cursos sobre a interpretação biológica. Eu deixo aqui abaixo no card, tá?